Olá! Hoje, nossa aula é para tratar da equivalência de taxas e depois a equivalência de taxas na capitalização simples, ok? Bom, para falar de equivalência de taxas, eu posso apresentar para vocês um problema que é muito comum no nosso dia a dia, não é? Às vezes, numa operação de empréstimo, de financiamento, a gente tem que pagar uma determinada taxa de juro mensal combinada. E aí a gente se pergunta o seguinte, bom, se eu vou pagar tantos por cento de taxa de juros ao mês, que taxa de juros eu vou pagar, por exemplo, em um ano? Não é? Esse tipo de problema, para a gente resolver, a gente precisa do conceito de equivalência de taxas, tá? Então vamos tratar exatamente agora deste conceito. Duas taxas de juros são equivalentes se aplicadas a um mesmo capital inicial durante um mesmo prazo, resultam no mesmo montante. O que eu estou dizendo? Considere que você tem duas taxas que são equivalentes, tá? Duas taxas de juros equivalentes. Isso significa que se você considera um determinado capital PV escolhido aleatoriamente, um capital PV qualquer, e um prazo também escolhido aleatoriamente, e você aplica a primeira taxa a este capital neste prazo, obtém um montante. Quando você aplicar a segunda taxa ao mesmo capital no mesmo prazo, você vai obter o mesmo montante que a primeira taxa gerou, tá certo? Então, taxas equivalentes são taxas que, quando submetidas às mesmas condições de capital e de prazo, vão sempre resultar no mesmo montante, ok? Essa definição, naturalmente, não vai depender nem do capital e muito menos do prazo escolhidos, tá? Então, quaisquer que sejam capital e prazo escolhidos, quando você aplicar essas duas taxas, se elas são equivalentes, né? Elas sempre vão resultar no mesmo montante, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar este conceito, trabalhando com ele na capitalização simples, quer dizer, considerando duas taxas de juros lineares, duas taxas de juros simples, tá? Com o objetivo de estabelecer relações entre taxas lineares equivalentes naquelas unidades de taxa mais comuns, correto? Então, vamos lá. A gente vai considerar as taxas de juros lineares nas unidades de tempo mais comuns, que são taxa anual, que a gente vai denotar por IA, taxa semestral IS, taxa quadrimestral IQ, trimestral IT, bimestral IB, mensal IM e diária ID. Isso é uma convenção relativamente muito comum, tá? Para um valor presente, escolhido aleatoriamente, não é? E o prazo de um ano, o que nós vamos fixar o prazo? Vamos fixar o prazo somente por uma questão de conveniência. Mas a gente vai ver logo mais à frente que, na verdade, qualquer que fosse o prazo escolhido, eu chegaria às mesmas relações, tá certo? Relações equivalentes. Vamos obter, então, o valor futuro para cada uma dessas taxas, para esse valor presente escolhido aleatoriamente e este prazo de um ano, ok? Vamos começar com a taxa anual. Então, no caso da taxa anual, prazo de um ano, ele já é o próprio valor de N. Você vai ter FV1, montante 1 da primeira taxa, PV vezes 1 mais a taxa anual vezes 1. Quando eu considerar a taxa semestral, a única diferença é que eu vou ter que expressar agora esse prazo de um ano na unidade de tempo semestre, tá? Então, eu vou ter o segundo montante FV2, PV vezes 1 mais I semestral vezes 2 semestres, tá? Quando a taxa é quadrimestral, eu vou expressar esse prazo de um ano em quadrimestre, né? Um ano são 3 quadrimestres, então eu vou ter o terceiro montante, FV3, PV vezes 1 mais a taxa quadrimestral vezes 3. Para a taxa trimestral, né? Quem vai ser esse valor futuro? FV4 agora. PV vezes 1 mais I trimestral, um ano são 4 trimestres, então vezes 4, né? O próximo, para a taxa bimestral, quem vai ser o valor futuro? FV5. PV vezes 1 mais I bimestral, um ano são 6 bimestres, então vezes 6. Para a taxa mensal, vou usar aqui um ano, tem 12 meses, então o FV6 vai ser PV vezes 1 mais I mensal vezes 12. E finalmente, para a taxa diária, né? Um ano, 360 dias, calendário comercial, FV7 é igual a PV vezes 1 mais I diária vezes 360.
tá? O que aquela definição lá de taxas equivalentes nos diz é que essas taxas serão todas equivalentes, não é? Se somente se esses montantes forem todos iguais, não é? Se elas todas resultam no mesmo montante. Então, o que a gente vai fazer? Igualar esses montantes, tá? Para encontrar que relação deve existir entre essas taxas de juros simples, não é? Equivalentes, para que elas sejam equivalentes, desculpe, exatamente na capitalização simples. Que relação que existe entre elas que garanta essa equivalência na capitalização simples, tá certo? A gente vai substituir, então, nessas igualdades, cada FV por um daqueles que nós encontramos, tá? E aí a gente chega nessas igualdades todas aí. PV vezes 1 mais I anual vezes 1 igual a PV vezes, abre parênteses, 1 mais I semestral vezes 2, etc. Se a gente observar todas essas igualdades, tem uma coisa logo em comum de cara que a gente pode simplificar, que em todas elas você tem PV multiplicado por um fator. Então, a primeira simplificação óbvia aí seria dividir todos esses termos por PV, tá? Quando a gente divide todos esses termos por PV, a gente obtém essa igualdade, essas igualdades. 1 mais a taxa anual vezes 1 igual a 1 mais a taxa semestral vezes 2 igual a 1 mais a taxa quadrimestral vezes 3, etc. Novamente, a gente tem uma coisa, outra simplificação óbvia, não é? Em todas elas você tem 1 somado com este produto aí da taxa e do N. Então, nesse caso, a gente pode subtrair 1 em todos os termos da igualdade e a gente chega a essas igualdades aqui. Taxa anual é igual a 2 vezes a taxa semestral, que é igual a 3 vezes a taxa quadrimestral, que é igual a 4 vezes a taxa trimestral, 6 vezes a taxa bimestral, que é igual a 12 vezes a taxa mensal e, finalmente, igual a 360 vezes a taxa diária. Não é? Todas essas igualdades, não é, nos permitem sempre, então, dada uma taxa de juros simples numa unidade de tempo usual, encontrar uma outra equivalente a ela numa das unidades de tempo usuais também, tá certo? Então, vamos para o primeiro exemplo, né? Quer dizer, segundo exemplo da aula. Considerando uma taxa linear trimestral de 8%, vamos calcular a taxa de juros simples diária equivalente usando o quê? 4 vezes a taxa trimestral é igual a 360 vezes a taxa diária. Quer dizer, eu tenho uma taxa linear trimestral de 8%. Eu quero calcular a taxa de juros simples diária, que é equivalente a essa trimestral. Então, eu vou lá, não é, naquelas igualdades e vou usar a igualdade conveniente, que no caso é igualar 4 vezes a taxa trimestral a 360 vezes a taxa diária, ok? Usando essa igualdade, não é? Eu vou obter, então, o valor da taxa diária, bastando para isso substituir a taxa trimestral aí pelo valor de 8%. Eu vou explicitar a taxa diária primeiro. A taxa diária vai ser, vou dividir, né, os dois termos dessa igualdade aí por 360 e vou ficar que em diária é 4 sobre 360 vezes a taxa trimestral. Substituo a taxa trimestral por 8% e acho que a taxa ao dia é de 0,09%. Correto? Então, aquelas igualdades já nos deixa bem tranquilos para resolver qualquer problema de encontrar a taxa equivalente, não é, a uma taxa dada, quando este problema envolve as taxas de juros nas unidades de tempo usuais. Correto? Vamos fazer mais um exemplo. Considerando uma taxa linear quadrimestral de 16%, vamos calcular a taxa de juros simples semestral equivalente, usando o quê? 2 vezes I semestral é igual a 3 vezes I quadrimestral. Eu tenho agora um problema em que eu conheço a taxa linear quadrimestral, 16%, e quero a taxa de juros simples semestral equivalente. Vou lá e escolho convenientemente a igualdade que envolve a taxa semestral e a taxa quadrimestral. 2 vezes a taxa semestral é igual a 3 vezes a taxa quadrimestral. Tá? Com isso, eu posso sim encontrar a taxa semestral, divido os dois membros daquela igualdade por 3 e encontro então que a taxa semestral é 3/2 vezes a taxa quadrimestral.
substituo a taxa quadrimestral, né, por 16% e encontro então que a taxa semestral equivalente é 24% ao semestre, ok? Bom, acontece que aquelas igualdades que nós encontramos, né, elas são bem sugestivas. Observe, a taxa anual é igual ao dobro da taxa semestral. Isso leva a gente imediatamente a lembrar que tem algo aí relacionado com essas unidades de tempo. Por quê? Porque um ano corresponde exatamente a 2 semestres, não é? A taxa anual é 3 vezes a taxa quadrimestral e um ano corresponde a 3 quadrimestres. Então, na verdade, estas igualdades todas, né, estas relações que nós encontramos, partindo de um capital PV qualquer e o prazo de um ano, essas relações podem ser encontradas de um outro modo. De um modo que envolva apenas as unidades de tempo dessas taxas. E é isso que nós vamos ver. Observe o seguinte. Da igualdade que nós usamos no exemplo 3, 2 vezes I semestral igual a 3 vezes I quadrimestral, não é? A gente pode encontrar a razão de proporcionalidade entre a taxa semestral e a taxa quadrimestral, não é? A razão IS dividido por IQ é igual a 3 meios, certo? Acontece que essa razão de proporcionalidade entre as taxas lineares semestral e quadrimestral é exatamente a relação de proporcionalidade que existe quando você pensa nos períodos de semestre e quadrimestre, ambos expressos numa mesma unidade de tempo. Como assim? Observe. Se eu estou nos períodos de um semestre e um quadrimestre e expresso os dois numa mesma unidade de tempo qualquer, por exemplo, escolho um mês para expressar. Um semestre é igual a 6 meses e um quadrimestre é igual a 4 meses. Quando eu substituo isso aí e simplifico, eu encontro a mesma razão de proporcionalidade que existe entre as taxas lineares semestral e quadrimestral. Se eu escolhesse outra unidade de tempo qualquer, eu encontraria a mesma razão de proporcionalidade. Por exemplo, se eu escolhesse dias, um semestre, 180 dias. Um quadrimestre, 120 dias. Simplificando, 3 meios. Ou ainda, escolha a unidade ano. Um semestre, meio ano. Um quadrimestre, um terço do ano. Não é? Novamente simplifico aí, efetuo essa divisão de fração, de frações, desculpe, vou encontrar 3 meios novamente. Então, fica muito óbvio, né, a nossa conclusão, que a razão de proporcionalidade entre as taxas lineares semestral e quadrimestral é a mesma razão de proporcionalidade que existe entre os períodos semestre e quadrimestre expressos numa unidade de tempo comum, tá certo? E dessa forma, a gente pode também encontrar taxas equivalentes na capitalização simples, tá? De uma outra maneira que não seja utilizando as igualdades que nós obtivemos lá em cima. Então, a gente fica com 2 modos, né, para o caso das taxas em unidades de tempo usuais, para encontrar taxas equivalentes na capitalização simples, ok? Vamos agora, então, registrar essa conclusão, né? A razão de proporcionalidade entre os valores de 2 taxas lineares equivalentes é igual à razão de proporcionalidade entre as suas unidades de tempo expressas em uma mesma unidade, tá certo? Essa conclusão, não é, nos dá um segundo modo de resolver problemas de taxas equivalentes, né, além do que a gente já tinha visto com aquelas igualdades, usando as taxas nas unidades de tempo usuais, e nos permite também trabalhar com exercícios que envolvem taxas de juros em unidades de tempo não usuais, que é o que nós vamos fazer agora. Exemplo 3. Vamos calcular a taxa de juros simples para um período de 17 dias, equivalente à taxa linear mensal de 4%. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu quero calcular taxa de juros simples para um período de 17 dias. Eu fiz uma operação qualquer, não é? Uma taxa linear, uma taxa de juros simples, que durou 17 dias. Eu quero saber que taxa de juros vão me cobrar em 17 dias, considerando que é uma taxa equivalente à taxa linear mensal de 4%. Ao mês cobra 4%. Quanto vai cobrar em 17 dias? Não é? Bom,
Os dados, então, são exatamente esses. A taxa mensal é conhecida, 4% ao mês, e eu quero a taxa para 17 dias. Eu vou representar isso por I17D. Lembre-se que ID é a taxa para um dia. Então, é natural que eu use I17D para a taxa para 17 dias. E vou encontrar, como eu acabei de concluir, né, a razão de proporcionalidade entre essas duas taxas. A razão de proporcionalidade entre a taxa para 17 dias e a taxa mensal é obtida escolhendo uma unidade de tempo comum para expressar os prazos. Os períodos 17 dias e um mês, tá certo? Vou escolher a unidade de tempo naturalmente mais conveniente aí, que é dia, 17 dias, são 17, um mês são 30 dias, e aí eu encontro a razão de proporcionalidade entre essas duas taxas, que é 17 sobre 30, e posso naturalmente agora encontrar a taxa para 17 dias, né? A taxa para 17 dias vai ser exatamente igual a 17 sobre 30 vezes a taxa mensal. Substituo a taxa mensal por 4% e encontro 2,27% em 17 dias. Tá? O nosso próximo exemplo e último. Vamos calcular a taxa de juros simples anual. Agora eu quero uma taxa anual equivalente à taxa linear de 28% para um período de 165 dias. Bom, num período de 165 dias, foi cobrada uma taxa de 28%. Que taxa seria cobrada ao ano? Naturalmente, dentro da capitalização simples, não é? Então, eu tenho uma taxa agora para 165 dias, que é de 28%, e quero achar a taxa ao ano, ok? A razão, então, entre essas duas taxas, a taxa anual e a taxa para 165 dias, é obtida, não é? Expressando um ano e um período de 165 dias numa unidade de tempo comum, que eu vou escolher dias. Um ano são 360 dias, o outro período de 165 dias, não é? E aí eu já acho a razão entre essas duas taxas e posso, com esta razão, encontrar então a taxa anual. A taxa anual vai ser 360 dividido por 165 multiplicado pela taxa para 165 dias, ok? Substituo a taxa para 165 dias por 28% e encontro, assim, a taxa de aproximadamente 61,09% ao ano, ok? Então, isso encerra a nossa aula de taxas equivalentes na capitalização simples, e agora vocês podem praticar, fazendo os exercícios propostos, tá? Abraço!